Glória a Deus. Amém. Então eu vou ministrar hoje sobre ser o exemplo nesse tempo, nessa geração, na sua vida, e ser um exemplo de Cristo. Todo mundo fala assim: eu quero passar uma coisa para os meus filhos, quero deixar um legado para a minha herança, quero deixar um legado para o meu ministério. Quantos são líderes aqui? Muitos. Tem muita gente que conhece muita palavra, mas não é um exemplo. Eu estava meditando você ser um exemplo. Meu pai falava muito isso para mim: filho, cuidado com quem você copia, de quem você é fã, de quem você se identifica, porque você pode copiar essa pessoa e copiar a pessoa errada. Lembra quando você era jovenzinho? Aí lá no seu colégio, lá um falava um palavrão da hora, assim, aí você copiava, falava, tá, agora eu falo. Quem não passou por isso? Ou fazia uma coisa errada e você vai e fez também só para você ser aceito no grupo. E esses pequenos exemplos, depois você fala, pô, não vale a pena, né? Não vale a pena fazer isso. Mas você segura. Um dia a gente já seguiu pessoas e coisas erradas. Porque tudo é um exemplo. O seu filho, ele vai ter o seu exemplo. As pessoas ao teu redor vão ter você de exemplo, ou bom ou ruim. Então Paulo falou aqui, sigam-me, sigam o meu exemplo, assim como eu sigo a Cristo. Qual que é o grande desafio nosso? Primeiro desafio é nós nos espelharmos em Cristo. Cristo já ficou sem grana? Já ficou. Você lembra aquele episódio? Foram cobrar imposto dele? Ele não tinha um centavo. Ele dependeu do quê? De um milagre. Você está sem grana? Siga o exemplo de Cristo. Dependa do milagre. E aí você não é nada? Estou dependendo do meu milagre. Cristo já apanhou, já foi subjugado? Já. Humilhado? Já. E agora? Siga o exemplo de Cristo. Dá outro lado. Seja longânimo. O que é longânimo? Tardio. Agora é muito mais fácil a gente ser estourado. Pavio curto. É ou não é? Tudo é pavio curto. Tudo é nervosinho. Tudo é... não, comigo é assim. Bom, comigo é assim que o diabo vai roubar a tua vida. Seja o exemplo de Cristo. Seja longânimo. Amém. Siga o exemplo de Cristo. Ande no caminho do Pai. O próprio Jesus falou assim: que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Siga o exemplo de Cristo. E busca você ser um exemplo. Porque Deus te colocou no meio de algumas pessoas na sua vida, não colocou? Deus colocou você no meio de algumas pessoas. O que você faz para influenciar essas pessoas para o bem? A gente tem que meditar nisso. Porque as pessoas, elas vão olhar para você e vão fazer um raio-x. E às vezes a gente quer esconder algo nosso, mas a gente não vai conseguir. Não consegue. Então, seja exemplo de Cristo e seja você um exemplo. Porque pessoas dependem de você. A gente é perfeito? Não. Mas se a gente lutar ser um exemplo, a gente vai poder fazer uma nova história. O Fran vai ser pai agora. Agora ele não vai ser legal, um cara legal, bom, só por causa que ele vai ser... É porque agora ele vai ter um filho. Vai gerar uma criança. E a criança vai buscar um exemplo. Em nome de Jesus. As informações de hoje são tão avassaladoras, negativas, né? Que é muito mais fácil você ver na mídia algo negativo do que positivo. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Seja um exemplo. Se de uma pessoa veio falar para mim do Zoe,
Oi, não sei o que, não sei o que. Eu falei, você pode falar o que você quiser. Mas o meu filho, os meus filhos vão olhar para mim e vão falar, meu pai, ele fez uma coisa certa. Na geração dele. Porque um dia isso vai virar história. Eu preferi ser um exemplo para meus filhos e criar algo que leve o nome do Senhor. Criticado ou não, eu estava vendo um vídeo lá, deu 7 milhões, um vídeo só. E o pessoal, glória a Deus. Eu prefiro ser exemplo para minha família, para as pessoas ao meu redor, do que ser vergonha. Então eu escolhi o caminho de Cristo, só para encerrar. Muitas vezes, para muitos você não vai ser um exemplo, você vai ser um trouxa. Talvez na sua família, você gosta de igreja. Você gosta de igreja. Você vai acreditar nisso. Mas a pessoa bebe, a pessoa fuma, a pessoa se droga, a pessoa se prostitui, a pessoa está toda arrebentada e quer falar de você que é cristão. Só que continua sendo exemplo de Cristo, porque no dia mal você vai ser reparado. Vão olhar para você, vão falar, olha, e não é que ele estava certo, porque a Provérbios diz assim, não tenha inveja da prosperidade dos ímpios, porque os ímpios pisam em pisos escorregadios. Amém? Mas não tem inveja do ímpio. Faça as coisas de Deus. Seja o exemplo, Deus vai te honrar. Busque andar em santidade, buscar ter um coração limpo. Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. O grande desafio é a gente desejar ser um exemplo. E Deus quer que a gente seja um exemplo. E você é um exemplo em nome de Jesus. Mas eu não tenho nada para ser um exemplo. Se você for um servo de Deus, você tem tudo. A gente tem que parar de achar que exemplo é ter. É o que eu estava falando antes do vídeo aqui. A gente tem que parar com isso. Eu quero encerrar falando isso. Para de achar que seu exemplo é ter alguma coisa. Ou até ser alguma coisa. Ou ter posição de alguma coisa. Ser exemplo são nas suas atitudes. É quem você é. Isso é ser um exemplo. Isso é ser um exemplo. Não é ter um título, ter um bem, ter isso ou ter aquilo. E vocês vão perceber isso quando vocês tiverem um filho. Porque às vezes até o jeito que eu espirro, os meus filhos fazem igual. Porque ele vê como é que eu espirro. É incrível. E outra, você é parecido com aquele que você anda junto. Se você andar com Cristo, você vai ser parecido com Cristo. Se você andar com pessoas que não tem nada a ver, você vai ser parecido com pessoas que não tem nada a ver. Então ande com quem é de Cristo. Siga o exemplo de quem é de Cristo. Em nome de Jesus, para com essa ideia de achar que ser exemplo é você possuir algo ou estar em algo. Ser exemplo é você ter consciência limpa, coração limpo, para você dormir no teu travesseiro e falar, Senhor, estou passando luta, estou passando dificuldade, estou passando o maior perrengue, Pai, o Senhor sabe o que eu estou passando, mas eu confio em Ti, mas a minha vida está no Senhor, e eu sei que o Senhor não vai me desamparar, porque se eu não tivesse com o Senhor, eu já estaria talvez morto, arrebentado, eu estaria no fundo do poço, mas o Senhor já me tirou do fundo do poço, em nome de Jesus. Porque José saiu do fundo do poço, mas continuou sendo escravo. Só que a honra de Deus, ela chega. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero quebrar com esta palavra, Pai, toda a fantasia da nossa mente, todo engano, Pai, em nome de Jesus, e tudo aquilo que a gente às vezes segue por achar legal, mas não é do Senhor, não traz coisas boas, que o Senhor possa tirar da nossa mente, até as nossas vontades próprias, para que a gente possa seguir o Teu exemplo, Pai, termos vitórias, sermos abençoados, para que o nosso caráter seja limpo, para que o nosso pensar, o nosso falar seja transformado. Nos ensina, Pai, a sermos exemplos e a seguir o Teu exemplo,
Em nome de Jesus, que a gente possa sim ler mais a Bíblia, que a gente possa sim meditar mais a sua palavra, que a gente possa sim olhar mais um para os outros e conhecer que a gente tem que servir os outros e não ser maior, que a gente nunca é maior que ninguém, que nada, mas a gente está sempre pronto para servir. Nos dá essa capacidade de seguirmos o teu exemplo, para que possamos ser exemplo, porque se a gente for teu servo, nós seremos exemplo. Se a gente for dependente de ti, nós seremos o teu exemplo. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um que está aqui, aquele que está ouvindo pela internet, abençoa. Em nome de Jesus, tira toda tristeza, toda mentira, toda utopia. Em nome de Jesus, você é o que Deus falou que você é. Você é uma bênção. E não importa se você tem ou não tem, se você está vivendo ou não está vivendo aquilo que talvez você pensou que ia viver agora, mas Deus é fiel, e a obra que Ele começou, Ele vai terminar, vai te dar sim os teus sonhos, e vai te colocar no patamar que Ele escolheu. Em nome de Jesus, receba a marca de Cristo, o exemplo de Cristo, e receba essa palavra, que você vai ser exemplo para muitos, principalmente para a sua família, e para as pessoas onde você pregar o Evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, né? Rose, todo mundo aqui, depois deixa aí seu nome, a gente está orando. Amém, queridos? Glória a Deus, todo mundo aí, fica na paz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem puder aí, ó, compartilha a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.